Olá, bom dia a todos, amados irmãos. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a todos esta obra que é intitulada O Encontro das Águas. Mas eu digo a você que lá no Salmo 24, versículos 1 e 2, está escrito assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o que eu quero dizer com você com isto é que Deus, ele se revela através da sua palavra e da natureza. Nós temos aqui um fenômeno da natureza que é exatamente o encontro das águas. Esse encontro das águas, ele é um forte atrativo turístico em Manaus. Essa obra, ela tem a dimensão de 80 por 1,20 e suas características são impressionistas. É o meu estilo. Portanto, vamos falar mais um pouco a respeito do encontro das águas. Esse fenômeno que é natural é o encontro das águas entre os rios Solimões e o Rio Negro. De características distintas, eles fluem lado a lado, porém, em determinado trecho, eles não se misturam e eles fluem quilômetros a quilômetros sem se misturarem. Esses dois rios, Rio Negro e Solimões, eles se encontram para formar um novo rio, o Rio Amazonas. Esse fenômeno, ele acontece devido às diferenças de cores, temperatura, densidade, velocidade das águas de cada rio. Este aqui estou representando o lado escuro, o Rio Negro, e este outro lado, o Rio Solimões. E no segundo plano, que esse aqui está o primeiro, no segundo plano, eu quis mostrar a todos vocês uma forma de como o céu muitas vezes se apresenta nesta localidade. Essa imagem, ela pode também nos ensinar algumas verdades espirituais sobre a natureza de Deus, a respeito das nossas vidas e também do nosso chamado. O que acontece com a profundidade dessas águas? O Rio Negro é o mais profundo que os Solimões. Em alguns lugares, a luz nem sequer penetra. Da mesma forma, eu digo a você, vamos mergulhar nessas águas espirituais profundas da nossa caminhada espiritual. Lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 a 45, nos diz o seguinte: as águas que andam pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, águas que não se podiam atravessar. Essa progressão, ela representa a nossa jornada de Deus e nos chama a sair da superficialidade e explorar a profundidade da presença espiritual. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você, meu amado irmão. Como está a sua caminhada com Deus? Você está em águas rasas ou em águas profundas? Porque aqui você pode ser identificado de acordo com a cor dessas águas, a singularidade de cada um de nós. Então, o que eu digo a você é que o Rio Negro e o Rio Solimões, ele tem cores distintas. Você pode ver aqui essa água escura e a água mais clara, e eu vou dizer a você como que isto está representado. O Rio Negro, ele tem águas mais escuras, quase que pretas, devido à sua decomposição de matérias orgânicas em áreas florestais e de mangues. O Rio Solimões, por outro lado, ele possui águas, essas águas aqui, barrenta, de coloração amarelada, porém rica em sedimentos
e são carregados desde as montanhas andinas. Da mesma forma, Deus ele criou você com um único talento, que a história pode fazer a diferença entre cada um. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 ao 6, Paulo ele nos lembra da diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cada cor, cada diferença enriquece o corpo de Cristo, o que poderia ser uma divisão natural para transformar em beleza e em harmonia quando entendemos o papel do reino de Deus. E agora vamos falar um pouco a respeito dessas correntes, dessas águas aqui que vocês podem observar. Essas correntes, elas simbolizam o Espírito Santo de Deus. As correntes do Rio Negro e Rio Solimões têm velocidades e temperatura diferentes, impedindo que se misturem imediatamente uma com as outras. O Rio Solimões ele flui mais rapidamente com uma velocidade média de 6 km, enquanto que o Rio Negro ele é mais lento e ele tem uma velocidade de 2 km por hora. Isso nos lembra da força do Espírito Santo que a nossa vida espiritual tem quando você busca a Deus. Lá em João, capítulo 7, versículo 38, veja bem o que nos diz. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, vou fazer uma pergunta a você, que você possa refletir a respeito desse assunto. Você está permitindo que o Espírito Santo ele viva em sua vida? O que está resistindo é a corrente divina? Ou você tenta seguir o seu próprio caminho? Isso você responde em casa. Agora, o que acontece para que essas águas aqui, Rio Negro e Solimões, elas possam se unir? Embora o Rio Negro e o Rio Solimões, separadamente, eles fluam por quilômetros, eles se unem para formar o majestoso Rio Negro. Isso nos faz lembrar uma coisa muito interessante, a unidade de Deus que deseja para o seu povo. Em Efésios capítulo 4, versículo de 3 ao 6, nós somos chamados a manter a unidade do Espírito por vínculo de paz. Há um corpo e um Espírito Santo. Mesmo em meio às nossas diferenças, Deus nos chama a caminhar juntos com Ele. Eu perguntaria a você, para você refletir mais uma vez em casa. Você tem buscado a unidade do corpo de Cristo, mesmo com aqueles que são diferentes de você? Medite neste assunto. Podemos continuar um pouco falando a respeito desse fenômeno natural que é o encontro das águas. E eu vou responder para você por que as águas não se misturam imediatamente. As águas do Rio Negro e do Rio Solimões, elas não se misturam por causa das diferenças de temperatura, velocidade e composição química. Esses fatores, eles criam uma barreira natural e impedem que as águas se misturem. O Rio Negro ele tem a velocidade de 2 km por hora, enquanto que o Solimões tem de 4 a 6 km por hora. A temperatura do Rio Negro ela tem 28 graus Celsius, enquanto que a do Solimões tem 22 graus Celsius. Aqui no encontro das águas, nós temos uma composição química que vamos aprender agora. O Rio Negro ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica que se decompõe no decorrer das águas. Tem um tom
um pouco mais escuro, semelhante ao de um chá preto. Já no rio Solimões, que é este aqui, tem carga de sedimentos vindo de erosão de solos de origem vulcânicas, o que dá à água um aspecto barroso. Este fenômeno natural, conhecido como o encontro das águas, aqui no Amazonas, em Manaus, é um dos principais pontos turísticos onde tem uma atração extravagante. Então, os dois rios, eles correm lado a lado e percorrem a cerca de 6 quilômetros antes de se unirem e formarem o Rio Amazonas. Esse encontro das águas não é apenas visualmente fascinante, mas ele desempenha um papel importantíssimo no nosso ecossistema. Essa junção entre os dois rios, Negro e Amazonas, cria um ambiente rico em biodiversidades, servindo como habitat para os peixes, aves e outros animais. A composição química das águas influenciam a vida aquática grandemente em um equilíbrio ecológico atual. Os rios Negro e Solimões, mesmo nas suas adversidades, eles convergem para formar o Rio Amazonas, uma das maiores fontes de vida deste planeta. Ele irriga terras, alimenta comunidades e sustenta o ecossistema inteiro do mundo. Isso reflete o nosso chamado, como cristãos, sermos canais de bênção. Deus te chama a ser sal da terra e luz do mundo. Como as águas do Rio Amazonas, devemos levar vidas, amor e esperança a todos os lugares que tocamos. Que nós possamos ser como esse encontro das águas, fluindo com força, beleza e propósito para a glória de Deus.